Canal Alvinegro apresenta, em um oferecimento de Prêmio Savassi, Repsold Consultoria, Nato Sold e Eu Empreendo. Rap Show! Tamo junto, devotos! Sejam bem-vindos ao canal Alvinegro, eu sou o André Repsold. Vamos falar aqui um pouquinho de bastidores, um vídeo especial, então vou pedir para você se inscrever aí, tá me vendo pela primeira vez, prazer, André Repsold. Muitos me chamam de Rap Show. Quer me seguir nas redes sociais? Só procurar lá André Repsold, você vai me achar, me segue lá e tamo junto, beleza? E não deixe de deixar o seu like. O seu like ajuda a fazer o vídeo chegar a outras pessoas que não conhecem o canal, beleza? E sem mais delongas, bora para o vídeo. Galera, hoje eu vou falar sobre isso daqui. Tudo sobre Alexandre Matos. Galera, primeiramente, Alexandre Matos, ele era dono de uma academia em Belo Horizonte, né? Em 2005, salvo engano, acho que é isso mesmo. Ele foi convidado por um dirigente do América, o Baltazar, para ser seu assessor. E lá ele entrou. E com isso ele foi se especializando, fez pós-graduação, fez cursos todos voltados ao esporte, né? E aí ele conseguiu assumir como diretor de futebol do América. É isso mesmo, diretor de futebol do América. E foi muito bem durante algum tempo, né? E conseguiu subir o América da C para B e da B para A, né? E com isso, né, ele ali chegou um tempo que já havia feito tudo que podia fazer pelo América e o Cruzeiro o contratou, né? Uma época aí boa para ele, onde ele fez uma verdadeira reformulação no time lá da Série B, né? E a reformulação que ele fez deu certo, porque inicialmente o Alexandre Matos, quando estava lá do outro lado da lagoa, ele fez contratações pontuais e muito interessantes, só jogadores bons. Foi o Dedé, na época, era muito bom jogador. Contratou Everton Ribeiro, do Curitiba, que estava se destacando pra caramba. Contratou o Ricardo Goulart, que estava se destacando. Ou seja, ele foi atrás de jogadores que tinham certos destaques, mas não eram caros. Então ele analisava o mercado friamente e ele conseguiu grandes contratações. Com isso, ele foi campeão brasileiro lá do outro lado da Lagoa 2 vezes, né? E passado-se o tempo, ele foi convidado pelo Palmeiras para assumir o Palmeiras. Palmeiras esse que tinha acabado de disputar um rebaixamento e tinha fugido do rebaixamento. Quando ele chega no Palmeiras, só para vocês terem uma ideia, ele pega o Palmeiras e contrata 25 jogadores no seu primeiro ano. É isso mesmo que você escutou, 25. E ele, de cara, no primeiro ano dele, conseguiu ser vice-campeão paulista e conseguiu ser campeão da Copa do Brasil. No ano seguinte, ele foi campeão do Campeonato Brasileiro. 2017 não foi campeão de nada. Em 2018 volta a ser campeão brasileiro, né? E montando times muito caros. E eu vou separar cada etapa aí, na minha opinião, da carreira dele. Tô dando um resumo para vocês aí rápido. Em 2019 ele não vai tão bem, né? Apesar do Palmeiras estar com ele recheado aí de gente, muitas contratações, e ele é dispensado aí pelo Palmeiras, né? Palmeiras que consegue ser o terceiro lugar do Campeonato Brasileiro. Ele estava aí para trabalhar na Inglaterra, ele estava à espera de um passaporte de trabalho, né? Na Inglaterra tem um visto de trabalho diferenciado, e não conseguiu esse visto. Demorou. Provavelmente se demorou. Acho que é por conta das punições que o time inglês tinha lá. O time inglês era proibido de contratar, enfim, então por isso que esse passaporte de trabalho não saía. Com isso, o Alexandre, né, eu vou chamar ele de Matos, aí o Matos conversou há 2 semanas atrás no escritório aqui do Funcionários com o presidente Sérgio Sete Câmara. Os dois são muito amigos, né? Esse pessoal do meio da bola se conhece, todo mundo é amigo. A gente aqui briga aí muito com todo mundo, mas esses caras é tudo amigo, viu, gente? Eles são tudo parceiro. Continuando, fez a proposta e ele falou que se o passaporte não saísse até essa sexta-feira, que é hoje no caso, ele assinaria com o Atlético. Ontem, quinta-feira à noite, ele foi lá e conversou e assinou. Já bateu até foto com o Galo na veia, fotinha aí que tá aí na tela para vocês, né? E ele fechou com o Galo e é isso aí. E o contrato dele vai até dezembro de 2021. Agora eu quero explicar o que é a Zeras Matos, né? Para você entender. O Matos, ele tinha a academia dele, tinha o negócio dele, foi convidado para ser assessor lá no América.
E ele trabalhava muito bem como assessor, indicando, falando as coisas aí. E surgiu a oportunidade de ser diretor de futebol. E ele foi um bom diretor, gente. Porque o América, vocês têm que lembrar que o América é um time que financeiramente ele é bem equilibrado, ele tem patrimônio, ele é muito bem organizado, mas a torcida é diminuta, a torcida é pequena. O América custa por 5 mil pessoas no estádio. E o Alexandre Matos tinha que trabalhar com um orçamento ultra apertado. E ele conseguiu desenvolver um bom trabalho. Mas, na minha opinião, os 2 melhores trabalhos dele foi o primeiro ano dele no Cruzeiro e o primeiro ano dele no Palmeiras. Eu vou explicar para vocês o porquê. O primeiro ano do Cruzeiro dele, ele foi ao mercado em avalizar jovens jogadores. Para quem me conhece desde o canal Eu Acredito, eu fiz um vídeo algum tempo atrás explicando a todos, o vídeo chamava assim, a era do os caminhos do Galo e de Rui Costa para 2020. O presidente ele traçou um projeto que é o seguinte, no Atlético. Eu quero contratar jovens jogadores, na sua maioria, usar um pouquinho da base e quero contratar alguns medalhões destacados para poder mesclar com esse grupo. Mas a maioria do grupo tem que ser jovem. E por que isso? O Atlético está numa fase que é a seguinte, eu quero comprar um jogador por 5 milhões de euros e vender ele por 15, 12, 11, 10. Quero ter lucratividade para assim poder girar e trazer craques mais velhos para minha equipe que vão conduzir a equipe às vitórias. Essa era a estrada que o Rui Costa e o Sérgio Sete Câmara tinham caminhado para 2020. E dentro desse caminho, o nome do Matos é perfeito. Por quê? Porque o Alexandre Matos, ele sabe contratar isso. Então, em 2013, ele contratou Guedes, contratou essa turma toda. E em 2015, salvo engano, ou 16, 15 no Palmeiras, ele fez a mesma coisa. Contratou jovens jogadores e mesclou. O problema do Matos que foi que chegou ao Palmeiras, começou a ter dinheiro demais, gente. Por conta do patrocínio da Crefisa e por conta do seu estádio, da arena do Palmeiras ter ficado pronta. Então, eu acho que ali houve uma... Não vou falar, eu não sei a palavra certa, eu ia usar uma palavra aqui, mas não vou usar. Eu acho que houve um descompasso com o que o Matos sempre fez de correto. Então o Matos começou a contratar a revelia. O Matos, na verdade, o que ele estava fazendo, isso na minha opinião, e eu gostaria de saber de você. Eu acho que ele estava enfraquecendo os outros times. Ele contratava jogadores para que outros times não pudessem contratar. Gente, o Zé Rafael do Bahia, por exemplo, que hoje joga lá no Palmeiras, e não é um cara ruim, é um bom jogador, ele foi lá para contratar e emprestou os jogadores para o Bahia e falou, estou te emprestando jogadores, mas eu quero a preferência de compra de alguns jogadores, desse Palmeiras, o Bahia, beleza, eu estou fudido mesmo, esses jogadores que vão me servir, então eu topo. Então o Alexandre Matos, ele tem. E outra vantagem enorme, gigantesca que o Alexandre Matos tem, é que ele transita muito bem no meio dos empresários, e isso é fundamental para que você possa contratar. Então, como ele tem um trânsito violento no meio dos empresários, ele consegue achar quem ele precisa, da onde que vem, ele consegue captar esses caras, ele consegue contratar esses caras e puxar para ele. E isso é muito interessante, e isso se destaca, compreende, amigo devoto? Amigo devoto, se você não curtiu ainda, dá a maximizada, deixa o seu like, e se você tá me vendo pela primeira vez, não deixe de deixar a sua inscrição aqui. Sua inscrição me ajuda pra caramba, sabe? Você ser inscrito no canal me ajuda a crescer o canal e o YouTube me indicar para outros, tá? Continuando a nossa avaliação aí, por tudo que você precisa saber do Matos, então ele sabe trabalhar contratando jovens talentos, ele tem, e os empresários confiam nele para levar os seus jovens talentos para lá. O grande lance que nós vamos ter que analisar para ver se vai funcionar essa coisa toda é de o Alexandre Matos trabalhar com orçamentos limitados, tá? O Sérgio, eu tenho a informação, dei na live de ontem, quem viu a live de ontem viu eu falando isso, eu tenho a informação que o presidente Sérgio Sete Câmara, na conversa que teve tanto com o Sampaoli, quanto com o Matos, eles receberam a seguinte promessa. Principalmente por um detalhe que é muito importante frisar e falar para você, o Matos, ele está vindo para o Atlético, mediante também os menins, que é o Rubens e o Rafael, né, terem dado o aval falando que iam ajudar o Atlético em contratações, através dos seus patrocínios, aumentar os valores de patrocínio, de manga, camisa e etc. Com isso, meus queridos amigos, devotos, companheiros, o Matos ele vai ter sim dinheiro para contratar, mas não é dinheiro ilimitado. É dinheiro que tem que ser muito bem utilizado e muito bem gasto. E o Matos topou essa situação, né? Igual o Sampaoli. O Sampaoli ele já pediu até, vamos correr atrás, mas nada feito em desespero. E hoje, gente, o Matos, como ele tem esse trânsito entre todos os jogadores, né? E também tem um trânsito violento
com empresários e clubes, e eu acho que foi uma excelente. E creio eu, e a informação que eu tenho que eu queria falar, né, que no momento acabei divagando aqui, é que o Alexandre Matos, ele vai sim entrar no planejamento do CR7 Câmara. Jovem jogador, que vão ter um custo, mas jovens jogadores que vão ser possivelmente rentáveis. E vai trabalhar sim com orçamento adequado, não vai trabalhar com orçamento livre, não vai trabalhar com orçamento liberado, é um orçamento limitado dentro das condições que o Atlético tem, que são condições interessantes, não são condições de Flamengo, não são condições de Palmeiras, antigo Palmeiras, né, que o Palmeiras hoje também não está gastando com nada, não são condições absurdas, mas são condições muito interessantes, na qual o Atlético vai trabalhar, e é com valores e jovens talentos, né, e valores que sejam possíveis. O presidente Sérgio Câmara, inclusive, eu tive essa informação e falei aí na minha live de ontem, né, para manter o Atlético em dia, o atleta tem que dar resultado. E manter mesmo o atleta dando resultado, pode ser do que o salário atrase. Então, assim, o Alexandre Matos tem uma outra qualidade interessantíssima, é que ele tem um controle violento das coisas que acontecem no time, de busca de patrocínio, das coisas que acontecem no gramado, aquele jogador que gosta de criar problema, então ele afasta, ele dispensa, ele troca, se tem um jogador que está dando problema, ele sabe, ele pega aquele jogador, afasta, já troca com o time e fala, ó, aqui você não joga mais, é melhor sair. E teve casos assim no Palmeiras, ele pegou o jogador, trocou o jogador, entendeu? Porque o cara estava dando problema. Exemplo, Roger Guedes e Marcos Rocha. Praticamente aquilo ali foi uma troca casada, uma venda por um empréstimo, o Palmeiras pagou tanto, recebeu tanto, então o Atlético conseguiu fazer um negoçaço em cima do Palmeiras, né? Uma qualidade que o CR7 Câmara tem é essa, né? E do primeiro olhar, que eu já até falei na minha live de ontem, que o Matos vai ter, é sim sobre o Scarpa. A coisa com o Scarpa tá bem legal e bem adiantada, que é a seguinte: o salário do Scarpa é 700 mil, o atleta tem um teto de 500. O Scarpa já topou reduzir. Então, com o Scarpa já está tudo bem encaminhado. O grande lance é o Palmeiras. O Palmeiras está disputando negócio em várias vertentes. Primeiro que ninguém no mercado tem dinheiro para comprar e o Palmeiras sabe disso. Então, o que o Palmeiras está querendo do Atlético? Quer que o Atlético pague o empréstimo. O Atlético não queria pagar, mas aparentemente vai topar. Só que o Atlético está impondo uma condição, que é abater, caso compre, o valor do jogador, né? Vou dar um exemplo. Vamos supor que o cara, o passe veio fixado em 5 milhões de euros. O Atlético vai comprar, vai pegar emprestado por 1 milhão de euros. Exemplo, tá, gente? Então, estou falando que é isso. Entenda bem, não estou falando que é isso. Estou citando de exemplo para que você, devoto, assinante aqui do canal Alvinegro, possa entender, meu companheiro, meu amigo. E aí, vamos supor que seja 5 e 1 milhão de euros o empréstimo, mas quer que abata esse valor no final. Então, o jogador teria que sair a 4. O Palmeiras não quer dessa maneira. Outra coisa que está pegando e que está tendo uma discussão é o seguinte: o Palmeiras, ele quer que no final o Atlético seja obrigado a comprar o jogador. O Atlético está colocando condicionantes, que é muito interessante. Quais seriam essas condicionantes? Quantas partidas jogar? Então, se ele participar de Y jogos, então, exemplo, vamos supor que o Atlético tenha mais 50 jogos para fazer. Então, ele tem que participar, 100 jogos para fazer exemplo, hein? 100 jogos para fazer. Então, ele teria que ter 60% das partidas, jogar 60% das partidas, ou seja, 60 jogos. Então o atleta está querendo colocar essa condicionante, e o Palmeiras também está difícil com essa condicionante, que é condicionantes muito mais baixas. Então, a coisa está inicial. Mas então o Scarpa vai vir? Gente, não, está no trâmite inicial. Você que é empresário, você que é vendedor de coisas grandes, né? Não estou falando de uma blusa, você que é vendedor assim, de compra assim, de milhares de reais e tudo mais, sabe que existem as conversas iniciais. O cara liga: opa, tudo bom? Quanto que tá seu preço aí? Não, mas aqui, vamos dar um desconto, eu vou comprar mais, vou comprar menos, e começa a conversa, negocia com 1 semana, 2, para fechar certos negócios. Então, no futebol não é diferente. Muita gente que me acompanha, muitas vezes até fala nos comentários, na live, fala assim: fala em especular reforço, mas não traz ninguém. Mas, gente, é difícil. Nós estamos vivendo hoje, por exemplo, só para dar um exemplo para vocês, no dia que há 2 semanas atrás, eu fiz uma live quando eu estava indo no canal Acredito, que o euro estava 4,70. Hoje o euro está 5,25. Então, por exemplo, se você pegar a nossa amiga calculadora e fizer a questão do Roger Guedes, por exemplo, coloque aqui: o Roger Guedes estava sendo negociado a 11 milhões de euros. Quando o euro estava 4,75, vezes 4,75, queria dizer que o jogador ia custar 52 milhões. Guarda esse número, 52 milhões.
Hoje o euro, senhor, está 5,25. Então, vezes 5,25, está 57 menos 52. Nós estamos falando da diferença. Peraí, 57 menos 52. Nós estamos falando da diferença de 5 milhões de reais. 5 milhões de reais é a folha do Atlético. 5 milhões de reais é que o Atlético pode pagar de uma dívida bancária. Então, as negociações diante desse euro e dólar louco, por causa dessa crise global que nós estamos vivendo por coronavírus, atrapalham isso tudo. Para finalizar, o que eu estou sabendo, o que eu fui informado, que minha fonte me passou, as pessoas que me conhecem me indicaram, que o Matos, né, e eu tinha até falado na live de domingo, que ele provavelmente assinaria, mas dependia do visto sair ou não, porque ele estava apalavrado lá com o time da Inglaterra. Mas o que eu estou sabendo diante disso tudo, e também vou dar a minha opinião. Primeiro eu vou falar o que eu estou sabendo. Estou sabendo que a partir de agora as negociações vão começar a andar mais rápido, porque você tem um diretor de futebol que sabe, conhece os caminhos. Esse é o primeiro ponto que você tem que entender. As negociações estavam mais travadas também por um outro motivo. O Sampaoli quer ver o que ele tem na mão. Porque de repente ele vê lá um menino lá driblando, batendo bem na bola, tipo o Dylan Borreiro, mas que tem uma certa dificuldade de analisar o jogo, que talvez o Sampaoli chegue e fale, não preciso desse cara, que esse menino aqui vai ser meu cara. Entende? Então tá tendo uma avaliação do elenco. Estava esperando um diretor de futebol competente chegar para tocar as negociações. O Sérgio Sete Câmara sabe vender, mas contratar ele é mais complicado. Então temos o Alexandre Matos para isso. O Alexandre Matos, grande Alexandre Matos, né? Eu gosto da contratação do Alexandre Matos, mas também deixo claro uma coisa: ele tem que entender que o Atlético não é Palmeiras. E ele tem que entender que não pode sair comprando jogador para fazer dívida para agradar até que não. Tem que trabalhar dentro de uma possibilidade. O atleta não pode ficar se endividando. O atleta tem que acabar com as dívidas. Nós estamos construindo um estádio. A vida do Palmeiras mudou com o estádio e com o patrocínio da Crefisa. Nós temos uma MRV aqui, né? Gente, a dona da Crefisa é bilionária, mas nós temos o Meninho e o Ricardo Guimarães da vida. O BMG é muito maior que a Crefisa. Outro detalhe é que o Meninho ele não é dono só da MRV, não. Ele é dono da MRV, do Banco Intermédio, ele tem participação em construtoras de luxo, ele tem participação em construtoras pequenas, ele é dono de canal de televisão. O Meninho é um cara cheio dos negócios, é um cara violento e gosta do Atlético. Se ele quiser, ele pode pegar a camisa do Atlético, só as empresas dele estampar tudo. Ele pode estampar de ponta a ponta, se for do interesse dele. Então, assim, nós temos condições de ter um patrocínio violento. Agora, esses caras não jogam dinheiro fora, gente. A não ser a moça, a louca da Crefisa, né? Louca, perdão, mas a dona lá da Crefisa que faz o que bem entende, o Meninho gosta do dinheiro, ele trabalhou muito, então ele não vai ficar desperdiçando dinheiro, ele já ajuda o Atlético além da conta, né? Se você parar para pensar. Então, meus queridos, é isso. Vou pedir para você se inscrever. Gostou do vídeo? Deixa também o seu like me ajuda muito, e vou pedir para você comentar aqui embaixo. Eu posso até... Eu respondi todos os comentários dos vídeos passados, e a partir de agora eu vou tentar responder os comentários do vídeo no dia. Deixa o seu like me ajuda muito, galera. E por que eu peço tanto like? Sim, a galera até acha ruim, mas o like é o que indica, né, o canal para outras pessoas que não conhecem. Eu vou te pedir um favor também: pega esse vídeo e compartilhe nos seus grupos de Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram. Pega e manda para os seus amigos, principalmente nos grupos do Galo, que isso ajuda muito a divulgar o meu trabalho, beleza? Quero agradecer você que ficou comigo aqui até agora. Muito obrigado. E, como sempre, tchau e fui! Valeu, meus queridos!